tarde, galerinha. Vocês que estão chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa parte 2, né, de 3 aulas de hoje. Hoje nós estamos conversando sobre a disciplina de análise lógica de programação. No primeira aula, né, antes do intervalo, nós estávamos fazendo uma super revisão sobre o que são vetores, como eles funcionam, qual é o principal foco, né, dessas estruturas de dados, como é que elas funcionam dentro do código. E existe aí uma condição de parada, existe aí uma condição de inicialização de um vetor. A gente conseguiu identificar quando um vetor é crescente, quando o vetor é decrescente, tudo bem? E agora nós daremos continuidade com a nossa aula de hoje, trazendo várias questões, onde nós iremos analisar várias das estruturas para que a gente consiga compreender ainda mais como esses vetores funcionam, tá bom? Porque lembrando, na aula de amanhã, eu vou precisar muito que vocês estejam com essas informações todas frescas na mente de vocês, tudo bem? Amanhã nós teremos um outro conteúdo que se chama matrizes. E essas matrizes, elas precisam literalmente dos vetores para elas funcionarem. Então, por isso que a gente está falando tanto de vetor hoje, para a gente aprender o conteúdo de amanhã. Lembrando que essa disciplina ela é acumulativa, você precisa, né, ir recordando todas as aulas para que você consiga evoluir no conteúdo. Tudo bem, turma? Então, vamos dar continuidade à nossa aula. Hoje, o foco da nossa aula é realizar exercícios sobre a aplicação de vetores, tá bom? E aí, turminha, aquele exemplo anterior que nós estávamos conversando, ele tem uma resposta, tá bom? Aquele vetor que nós estávamos conversando, ele era um vetor de 20 posições. Eu até perguntei para vocês, né? Quantas posições aquele vetor possuía? Alguns, né, responderam. E aí, pessoal, esse vetor ele possui 20 posições. Nessa imagem que tem a tela preta, nessa tela, é como se fosse o output, é a saída, é o local onde a gente está visualizando o funcionamento do meu algoritmo, tá? Do meu programa. Então, aqui a gente consegue observar. Nós temos o vetor 0, que recebe o valor de 0, e assim sucessivamente até a última posição. Olhem aí quem é a última posição. A última posição é o índice 19. Então, aqui do ladinho, eu trouxe para vocês algumas observações sobre o que está acontecendo nesse vetor. Note bem que o código acima, que foi o código anterior que nós acabamos de visualizar, o vetor ele tem um total de 20 posições de armazenamento. Então, ele armazena 20 informações diferentes, cada uma numa caixinha diferente, tudo bem? Nesse caso, o for, que é a estrutura de repetição, o for, ele inicia em 0, que é a primeira posição de armazenamento, né? A primeira posição do nosso vetor. E aí ele vai caminhando até a última posição. E a nossa última posição, no caso, é a posição 19, tudo bem? Vai de 0 até a posição 19. Outro ponto importante, tá? Que é esse terceiro tópico bem aí para vocês. De 0 a 19, temos um total de 20 posições de armazenamento, pois a posição 0 também ela é contada, tá bom? E aqui vocês podem observar a tela de execução. Então, se vocês pegarem esse exemplo anterior e escreverem ele no programa Programze, né? No site Programze, você vai conseguir ter esse mesmo resultado, tudo bem? Então, depois vocês podem até testar, quem conseguir colocar o programa no site, rodar. Vocês podem também depois trazer, tá? Pode me enviar a foto do exercício que vocês conseguiram realizar, tá bom? E aí, galerinha, eu trouxe para vocês mais um programa, mais uma estrutura de um vetor. Urubu servem aqui, ó. Observem
essa estrutura de informações. Nós temos o que, galerinha? Nós temos a declaração da função main, nós temos a declaração do nosso contador, o contador que ele é inicializado com o número 0. Nós temos também aqui o quê? Uma variável, a variável média, que ela possui o número 0, ela está sendo iniciada com 0. Nós temos o nosso vetor de notas, tá? Esse vetor de notas vai armazenar quantas notas? Pelo tamanho desse vetor, a gente consegue determinar. Ele vai armazenar 3 informações, só e somente só, tá bom? E nós temos aí também outra variável que ela inicia com 0. De já, galerinha, eu queria que vocês observassem, né? Observassem esse código e me ajudassem, porque me deu um brancão aqui, eu me esqueci, preciso da ajuda de vocês, preciso da colaboração de vocês para que eu possa compreender melhor esse código. Então, mais uma vez, eu quero que vocês me ajudem, tudo bem? Olha aqui, eu quero que vocês olhem esse código, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês rapidola, vocês vão analisar esse código e, mais uma vez, eu quero saber quem é o contador aqui? Quem é o contador? Quem é a variável que está definindo a quantidade de loops, a quantidade de repetições que irão acontecer nesse nosso programa? É a primeira coisa que eu quero saber. Então, ó, os alunos que estão aí lá em São Francisco de Assis do Piauí, que não param de responder tudo, tá? Eu quero saber de vocês. Quero também que o José Henrique, né, que o José Henrique não deixe de responder nada, também me ajude a desvendar esse mistério, certo, José Henrique? Então, ó, vocês podem me ajudando. Qual é a variável que é que se comporta como contador? De já, eu quero que vocês me ajudem aí. Descubram para mim quem é o contador dessa história. Porque aqui tem um monte de variável, eu não sei qual dessas é a variável contador. Eu quero que vocês também me ajudem a identificar qual é o resultado final desse algoritmo. O que ele vai trazer? Qual é o resultado final desse algoritmo? O que vai ser mostrado na tela para o usuário? Vai ser mostrado o quê? Vai ser mostrado muita coisa? Vai ser mostrado um monte de número? Vai ser mostrado o quê? Não sei identificar, então preciso da ajuda de vocês. Quero saber quem é o contador e quero saber qual é o resultado final que o usuário vai receber na telinha dele. Tudo bem? Então me ajudem, tá, pessoal? E aqui do ladinho nós temos o seguinte, nós temos identifique o nome, tipo e a quantidade máxima de elementos do vetor utilizado nesse programa, bem como a linha em que ele foi declarado. Então, esse daqui é mais um desafio para vocês, tá certo? Ó, aqui do ladinho tem esse super desafio, tá? Que eu quero que vocês também me ajudem a desvendar. Além de me falarem quem é o contador, além de me falarem qual é o resultado final desse programa, eu quero que vocês identifiquem. Identifique o nome, olha aí, o nome, o tipo e a quantidade máxima de elementos do vetor utilizado nesse programa, bem como a linha em que ele foi declarado. Aqui, nesse desafio, que são várias respostas que ele quer receber, ele está pedindo para você até falar a linha onde o vetor está sendo declarado, tá bom? Então, eu vou dar um tempinho para vocês. Agora, eu vou precisar muito da colaboração de todos. Vou dar 2 minutinhos para vocês tentarem ler, identificar e daqui a pouco, com esses 2 minutinhos, a gente retorna para destrinchar, né? Para analisar linha por linha desse algoritmo, tudo bem? Então, 2 minutinhos aí para vocês na tela, pessoal.
Agora nós poderemos analisar melhor esse vetor, né? Esse algoritmo. Alguns alunos já responderam aqui, certo? O pessoal já respondeu algumas questões. Queria só pedir para subir também um pouquinho a INPTV para que eu possa verificar, né? Olha aí. O pessoal de São Francisco de Assis do Piauí está respondendo tudo, né? Então, olha aqui. O vetor do tipo float. Então, segundo aqui as meninas, né, que responderam, foi a Hélida, a Helenice e a Érica e a Ana Cláudia. Responderam que o tipo de vetor é o tipo float, o nome dele do vetor é notas, e ele suporta quatro espaços, tá? Ele é do tamanho 4, de 4, tá bom? Deixa eu dar uma olhada. E ele é declarado na linha de número 7. Essas aí foram algumas informações das meninas. O José Henrique, ele colocou também a resposta dele. Falou que o resultado vai ser a média, né? O José Henrique já está respondendo outra questão. José Henrique está respondendo que o algoritmo ele vai mostrar o resultado. O resultado vai ser a média, ou seja, a soma das notas divididas por 3. Tá bom? Então, as meninas de São Francisco de Assis do Piauí responderam o questionamento do que eu solicitei, que está indicado na tela, e o José Henrique respondeu a outra questão que eu pedi, que foi identificar o que acontece no final desse algoritmo. Então, vamos tentar descobrir o que está correto, o que não está, o que a gente precisa ter de atenção. Primeiro ponto, pessoal. Primeiro ponto, que esse vetor, o nome dele é notas, tá bom? Então, o nome do vetor é notas. E aí, outra informação que eu já passei para vocês, que é importante que vocês fiquem ligados, toda vez que alguma questão pedir para vocês o tamanho do vetor, quantas informações ele armazena, ele vai armazenar exatamente a quantidade do que ele declara, ó. Aqui, esse vetor notas, ele está sendo declarado com 3, né? 3 posições. Então, ele vai de 0, 1 e 2. Então, ele vai armazenar essas 3 posições, ó, índice 0, índice 1 e índice 2. Então, são 3, né? 3 posições, tá vendo? Então, aqui, ele é notas, né? O nome dele é notas. Ele é de que tipo? Ele é do tipo float, tá bom? Ele está sendo declarado na linha 7, exatamente, as meninas estão totalmente corretas. O único ponto é que esse vetor, ele é de 3 posições, tá certo? Mas, em geral, as meninas praticamente acertaram tudo. E aí, o José Henrique me falou qual era o resultado final deste algoritmo. Segundo o José Henrique, ele fala que esse vetor ele vai mostrar uma média, tá? Uma média de 3 notas. 3 notas. Então, olha aqui. Por que o José Henrique identificou isso? Como é que a gente pode identificar que ele vai guardar 3 notas e que ele vai fazer a média de 3 notas? Nós temos várias coisas que nos ajudam a compreender que ele vai realmente ter esse resultado que o José Henrique informou. Primeiro ponto é a variável média. Ele tem uma variável dedicada para guardar a média desses valores. Então, começa por aí. Outro ponto, ele utiliza uma outra variável que se chama somatório. Tá? Somatório é uma outra variável que ele utiliza. E o somatório, ele está pegando o valor que existe nele, está dividindo por 3. Então, esse cálculo matemático é o cálculo da média. Tá? Lógico, se aqui só pode ser considerado uma média se obrigatoriamente forem 3 notas. 3 dividido por 3, né? 3 notas somadas divididas por 3, aí sim a gente tem uma média. Como é que a gente sabe que ele vai repetir 3 vezes? Por conta da condição de parada. A condição de parada é que nos permite saber quantas vezes esse
comando esse programa vai repetir e quantas notas ele irá solicitar para o usuário, tá bom? Então, olha aqui, o comando de parada é a pergunta. I é menor do que 3? Tá? Sendo que I obrigatoriamente começa com 0. Então, quais são os números menores do que 3 a partir de 0? É 0, 1 e 2. Então, quando ele chegar no 2, o 2 vai ser o último número. Porque quando o I for 3, ele já não considera mais. Então, olha quantas vezes que ele vai repetir. Ele repete 1, 2 e 3. Então, dessa forma, se esse meu algoritmo repete 3 vezes, ele vai armazenar 3 notas. Essas 3 notas serão armazenadas onde? Serão armazenadas dentro de somatório. E depois, somatório, ó, recebe aí, ó, vai realizar a função da média, né? Vai pegar o somatório das 3 notas e dividir por 3, por exemplo, tá bom? Então, aqui nós temos o resultado final. Então, José Henrique está correto, as meninas também lá de São Francisco de Assis do Piauí, eu acho que é São Francisco de Assis do Piauí, também estão corretas, tá certo? Muito obrigada aí, galerinha, pela ajuda na explicação desse exercício, tá bom? E aqui do ladinho, nós temos o resultado, tá bom? A resposta correta, né? As respostas corretas. Vamos começar apresentando algumas informações sobre o vetor. Então, o vetor ele é do tipo float, a gente já conversou, já viu. O nome do vetor é notas, o vetor armazena 3 notas. Além disso, a declaração do vetor notas foi realizada lá na linha 7. Então, tudo aí ó, está corretíssimo, tá bom? A gente conseguiu já fechar esse exercício aqui juntinhos. Tudo bem? Então, vamos dar continuidade, tá certo, galerinha? Outro ponto importante, né? Aqui eu tenho mais um programa que eu trouxe para vocês analisarem. Esse programa, eu quero que vocês observem e me digam aí o que está acontecendo nesse programa, tá? Olha aí a pergunta que tem para vocês, o desafio. Analise o seguinte trecho do código. Aqui só é um trecho do código, tá? Identifique o erro presente nas declarações dos vetores acima. Aqui, turma, a gente não está considerando como erro a falta da declaração das bibliotecas, não, tá bom? Porque aqui só é um trecho do código, é uma parte do código. Mas ao observar aí esse código, eu quero que vocês identifiquem o que tem de errado. Tem alguma coisa que não está certa. Tem alguma coisa nessa declaração que está errado. Analisem, verifiquem. Analisem aí os tipos de dados, analisem a declaração da função main, analisem a abertura e o fechamento da função, analisem as palavras, analisem a sintaxe do vetor, se está correto. Quero que vocês me ajudem aí, certo? Ok? Eu preciso que vocês analisem, vou dar um minutinho para vocês, porque esse código é muito pequenininho, é mais do que o suficiente, um minutinho só para vocês discutirem aí em sala, e me falarem qual é a resposta de vocês, o que tem de errado, né? O que tem de errado? Encontre o erro nesta declaração. Então, um minutinho só para vocês, tá bom? É o suficiente. Vamos lá, um minutinho.
Pronto, pessoal. Então, acredito que já deu para vocês, pelo menos, tentarem analisar aí um pouquinho esse código, para a gente tentar encontrar qual é o trecho do código que está errado, tá bom? O pessoal de São Francisco de Assis do Piauí, eles já colocaram o que é que eles acham que precisa alterar, que não está correto, tá bom? Pessoal de São Francisco de Assis, vou compartilhar com vocês o que eles escreveram aqui. Os números estão entre parênteses e deveriam estar entre colchetes. Essa daqui é a resposta do pessoal de São Francisco de Assis do Piauí, tá bom? Se você acha que é uma outra coisa, se você acha que está faltando mais alguma coisa, que tem alguma coisa de errado aqui, você pode escrever aqui no chat também, tá certo, galerinha? É importante que vocês participem. Igual ó, o José Henrique está participando, igual o pessoal de São Francisco de Assis do Piauí também está participando, tá bom? Olha aí, o pessoal de Taueiras, né? Quando vocês falam letras, pessoal, quais são as letras, tá? Expliquem aí para mim o que é que vocês acham que está errado, tá bom? Então, vamos tentar identificar o que está acontecendo nesse código. Esse código aqui, ele é um fragmento, tá bom? Ele não é um código completo, ele é um fragmento, uma parte de um código. E a gente vai conseguir analisar ele do mesmo jeito, da mesma forma. Aqui, galerinha, eu tenho uma declaração da função main, tá? Função main. E a função main, ela tem uma estrutura muito específica. Vou colocar para vocês o que é o correto, tá bom? Da função main. Primeiro, a gente precisa falar qual é o tipo da função main. Pode ser int, pode ser void. Aqui eu tenho int main. E a função main, ela sempre abre e fecha parênteses. E ela abre e fecha chaves, certo? Se tem essa estrutura, então a função main está ok. Tá ok? Então, a função main tem essa estrutura? Vamos olhar. Tem essa estrutura que eu escrevi no quadro? Tem. Então, ela está correta. A função main já foi liberada, tá? Então, a gente até risca, né? Tchum, 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 tchum. Pronto. Returne 0. Returne 0 está escrito da forma correta? Ele está azulzinho, está como palavra reservada. Então, está correto sim. Tem um ponto e vírgula no final? Tem. Ok, show de bola. E agora nós temos 3 estruturas que a gente não sabe o que é, mas vamos tentar identificar o que seja. Eu tenho int números, e esse int números, ele pode ser várias coisas, tá bom? Ele pode ser uma variável, ele pode ser um vetor, ele pode ser uma constante, mas vai depender de como ele está sendo declarado. E aqui, essa declaração, ela tem alguma coisa de estranho. Eu já falo isso para vocês. Tem alguma coisa estranha nessa declaração, tá bom? Olha aí. Pessoal, uma variável, a gente não coloca valor em uma variável desse jeito. Se fosse para eu poder adicionar um valor à variável, eu não colocaria entre parênteses, eu colocaria igual. Então, se eu quisesse falar, olha, a variável número, ela está iniciando a variável com o número 0. Eu botaria int número igual a 0. Aí eu estaria falando, essa variável começa com 0, tá bom? Então, não é isso que está acontecendo aqui. A única instrução que a gente utiliza algo para guardar os números é o vetor ou uma matriz. Como a gente não está estudando matriz ainda, então é um vetor. E o vetor, ele tem algo muito característico que são os colchetes, certo? Colchete. Não existe outra estrutura no vetor, é colchete. Então, aqui, pessoal, de cara, já informar que o pessoal de São Francisco de Assis, né, já acertaram, tá certo? O que está de errado aí são os parênteses que estão tomando o lugar dos colchetes. Então, o correto seria escrever esse código dessa forma que eu estou escrevendo aqui na telinha para vocês, tá? Com parêntese. E não pode esquecer o ponto e vírgula. Se esquecer o ponto e vírgula, o código não roda. Tá bom? Então, fica a dicona aí para vocês, a dica show de bola, para vocês ficarem atentos a esses pequenos detalhes. Por que eu trouxe essa questão de identificar o erro? Porque esse erro aqui é muito comum que a gente faça.
E às vezes a gente não consegue identificar por que o programa não está retornando nada. Fala, o programa está com erro, o compilador fala, está com erro, está com erro, está com erro, e você está na sua cara e você não entende. É só porque você mudou, alterou o parêntese, né, o colchete pelo parêntese. Então, essa daí é a melhor forma de resolver esse desafio. E já trouxe aí para vocês, né? Passo 1. Durante a declaração, mais precisamente, ao fornecer o tamanho do vetor, existe um erro de sintaxe. Então, esse erro é legal porque esse erro é o erro de sintaxe. A gente errou a estrutura básica de um vetor, que normalmente é o tipo, é o nome do vetor e é o tamanho. Sempre nessa estrutura. Isso aqui se chama sintaxe. A gente precisa respeitar essa estrutura, tá bom? E aqui do lado nós temos, né, nada melhor do que o exemplo correto, a escrita correta, tá? Então você que de alguma forma tinha dúvida do que era que estava errado nesse código, fica ligado, porque os pequenos detalhes fazem toda a diferença. Nesse caso, já gostaria de parabenizar todos que acertaram. Muito bem, show de bola, galerinha. E aí, turma, aqui a gente consegue observar que a instrução mudou pouquíssima coisa. Só mudou um caractere especial. Aí vocês podem falar assim, professora, mas só por conta de um parêntese? De um parêntese está tudo errado? Pessoal, as linguagens de programação elas possuem símbolos característicos para determinadas coisas. Nesse caso, o colchete ele é um símbolo característico que identifica um vetor. Então, se você coloca qualquer outro símbolo que não seja um colchete em um vetor, o programa vai falar assim, esse programador está biruta, né? Não está sabendo o que está fazendo. Está tudo errado, não vou compilar. E ele não compila. E ele não roda o programa de jeito nenhum. Onde tem ponto e vírgula, tem que ter ponto e vírgula. Onde tem que ter parênteses, tem que colocar o parêntese. Onde tem chave, tem que colocar a chave. E onde tem um colchete, tem que colocar o colchete, tá bom? Isso se chama sintaxe. Tudo bem, turma? E aí, pessoal? Eu trouxe para vocês, né, mais desafios. Eu disse para vocês que a hora de praticar da aula de hoje seria a aula inteira, né? Nós teríamos a hora de praticar a aula inteira. Então, não só nos 30 minutos finais da aula, mas durante toda a nossa aula será o momento de praticar. Então, é muito especial então é muito importante que vocês percebam que a gente vai praticar a aula inteira, a todo momento, tá certo? E aí, eu já quero mostrar para vocês esse exemplo que eu passei aí para vocês, tá? Observem aí esse exemplo. Olha aí essa atividade. Primeiro, explique qual é a utilidade de um vetor em um programa e como o mesmo pode ser definido na linguagem C. Essa daí já é a pergunta e eu já trouxe a resposta para vocês. Analisem aí essa questão e já a gente vai discutir juntos, tudo bem? Eu quero que vocês analisem uma estrutura que a gente utiliza normalmente que não é considerada pelo texto, não é considerada pelo programa. Aqui, qual é a linha de código que não é considerada, que não é compilada pelo programa? Essa é a pergunta para vocês. Qual a linha de código que não é compilada pelo programa? Que ela não é identificada pelo programa? Queria que vocês me respondessem, tá bom? Só a linha de código e me digam por quê, certo? E aí já a gente retorna, identifiquem, já a gente retorna essa nossa conversa, tá bom? Então, um minutinho aí para vocês analisarem esse código.
Pronto, pessoal, pronto. Então, olha aí, vamos analisar esse código, né? A galerinha que já respondeu, teve gente aqui que foi muito ligeiro, né? Muito rápido. Olha aí, José Henrique falou que a linha 3 é porque é um comentário. José Henrique falou o seguinte, né? Que a linha 3 que não será executada, o pessoal de São Francisco de Assis do Piauí já informaram que é um comentário, um vetor é utilizado para guardar informações e ele é definido por um tipo, nome e número, né? O tamanho, muito bem mesmo, né? Então, galerinha, todos vocês que responderam estão extremamente corretos. Extremamente corretos. Primeiro, eu perguntei qual dessas linhas aqui, qual dessas linhas de código não seriam executadas pelo programa? Pessoal, a linha de código que não é executada é a linha 3 porque ela é um comentário, tá? Ela é um comentário, certo? Então, todos os comentários, eles servem para orientar quem está visualizando a programação. Ele não é executado e não muda nada dentro do programa. E aí, pessoal, aqui ele diz algumas orientações sobre o que é um vetor. Um vetor ele é um instrumento na programação que possibilita o armazenamento de inúmeros dados, né, computacionais. Sempre eles precisam ser do mesmo tipo, através de um único ponto de referência, que é o vetor. Outro ponto importante sobre os vetores é que todo vetor ele deve possuir um tipo, um nome, uma quantidade máxima de posições de armazenamento. Então, na figura a seguir, essa figura aí que eu coloquei uma chave gigantesca, ela ilustra, a partir de uma forma geral, como criar um vetor. Então, aqui, da linha 1 até a linha 6, aqui é a sintaxe de como criar um vetor na linguagem C. Então, de já gostaria de parabenizar todos os alunos que responderam as questões, todos os polos que estão aí colaborando, participando da aula, o aluno José Henrique também. Muito obrigado pela colaboração de todos vocês. E aí, vamos dar continuidade. E aí, turminha, eu trouxe o seguinte, né? Analise o seguinte vetor. Quais são os elementos presentes no índice 0 e 3? Ahaha! Esse aí é mais um exercício, viu? Esse aí é mais um desafio. Você que está aí com o seu grupo na sala de aula, parem, olhem para esta tela e analisem quais são os números que estão presentes no índice 0 e no índice 3, respectivamente, tá bom? Respectivamente. Me ajudem aí. Hoje a aula inteira é praticando mesmo, tá, turma? Então, eu não vou liberar a resposta enquanto vocês não me ajudarem, né? Preciso da colaboração de vocês. Então, um minutinho na tela para vocês de novo, porque eu quero que vocês pensem, nesse momento, os professores mediadores, né? Lance o desafio para os seus alunos, deem um tempinho aí para eles analisarem e pergunte qual é o resultado, tudo bem? Tem gente que já está respondendo aqui no chat, mas de já eu queria saber, né, dos outros polos, né? Queria que os outros polos me ajudassem também. O pessoal aí de Juazeiro do Piauí, o pessoal de Cristalândia, Canavieiras, Cajazeiras, Bonfim. Então, todos os polos, né? Os polos que eu falei, que eu não falei, eu quero que vocês coloquem a opinião de vocês aqui. Quais são os números que estão presentes no índice 0 e no índice 3? Analise, Urubu servem e digitem aqui para mim no chat, tudo bem? Um minutinho aí para vocês analisarem. Um minutinho para vocês, turminha.
Pronto, pronto. Vamos retornando, galerinha. E aí, vou mandar um alô para o pessoal de Avelino Lopes, né? E eu também encontrei aqui um polo, né? Que eu quero conhecer um pouquinho mais de vocês, tá? Eu quero saber um pouquinho também do pessoal de São José do Peixe, né? São José do Peixe, muito bem. Quero conhecer um pouquinho mais vocês, viu, galerinha? Um alô aí para vocês. Também quero escutar um pouco, né? Escutar não, que não dá para escutar. Mas pelo menos ler um pouco sobre vocês aqui no chat, tudo bem? E aí, galerinha, ó, o pessoal está digitando aqui as suas respostas, né? O José Henrique já colocou aqui o que ele acha, a Ana Cristina também. Já colocaram aqui as suas respostas. O José Henrique e a Ana Cristina falaram que o índice 0 está aí com o valor 29, pessoal? Ah, não. O índice 0 é o valor 2, né? E o índice 3 é o valor 29. Tá certo. Vamos dar uma olhada. O pessoal de São Francisco de Assis do Piauí e o pessoal de Cristalândia colocaram aqui. O pessoal de São Francisco de Assis do Piauí, quem respondeu foi as alunas Érica e Helenice, né? Que é 2, o valor 2 e o valor 29. E o pessoal de Cristalândia também falaram aqui que é o valor 2 e o valor 29, respectivamente. Turma, quando vocês receberem uma pergunta como essa, para vocês identificarem qual é o elemento do índice do vetor, qual é o valor que está armazenado em determinado índice do vetor, se o vetor for pequeno, como esse aqui, ou em um tamanho que não seja tão grandão, gigantesco, o que você pode fazer? Você pode simplesmente numerar. Lembrando que um vetor a gente sempre enumera da esquerda para a direita, tá? Isso que é importante porque pode ser pegadinha para muita gente. Se você colocar no sentido errado, você muda tudo. Então, é sempre da esquerda para a direita. Então, o primeiro índice é o 0, o segundo é o 1, terceiro é o 2, quarto índice é o 4. Eu estou pulando um número, né? Engoli um número aqui, engoli o número 3. Tá vendo como eu sou esquecida? E o número 4. Então, olha aqui. Quem é que está no índice 0? Turma, índice 0 é o nosso colega 2, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, índice, o I 0 é igual ao valor 2. O índice 3 é igual a 29. Então, de já, eu gostaria de parabenizar todos os alunos que responderam, porque todos os alunos responderam corretamente, viu? Muito bem, estão de parabéns, né? Parabéns para todos vocês. É isso aí, turma, show de bola. E aí, deixa eu apagar, né? Deixa eu apagar as inscrições que eu fiz, porque aqui na página tem mais orientação. Então, olha aí. Quais são os elementos presentes no índice 0 e 3? Dado que todos os vetores possuem os seus índices iniciados em 0, isso é uma regra, tá, pessoal? Isso aqui faz parte da sintaxe também. Sendo que tem gente que não começa com 0. Às vezes tem gente que gosta de começar com o índice 1. Mas o indicado é que a gente comece do jeito que está aí, tá bom? Então, dado que todos os vetores possuem os seus índices iniciados em 0, o elemento 2 ele ocupa a posição 0 do vetor, enquanto o elemento 29 ocupa a posição de índice 3. Então, aqui essa informação só veio para confirmar, tá? Tudo. E aí, a galera, olha aí o pessoal de Avelino. Certo. Tá certo. Avelino Lopes, né? O pessoal de Avelino Lopes, muito bem. O aluno Thales, né, respondeu também de forma corretíssima, tá? O Thales Oliveira, eu acho que é o Thales Oliveira, né, Thales? É o Thales Oliveira. Respondeu também índice 2, né? Valor 2 e 29. Muito bem, é isso aí, galerinha.
Estou gostando de ver. Vocês estão show de bola hoje. E aí, turminha, vamos aí para mais desafios, né? Hoje a gente tem vários e vários desafios. Olha aí, galerinha. Um time de futebol já vem, né? Senta que lá vem a história, tá bom? Senta que lá vem a história. Vocês são do tempo do Castelo Rá Tim, que tinha essa historinha, né? Senta que lá vem a história. É desse jeito. Olha aí. Um time de futebol, visando aumentar o rendimento de seus atletas, decidiu criar um programa de análise de eficiência. Tá vendo aí como são as coisas? Durante o desenvolvimento do programa, um vetor foi criado para armazenar a altura do time de 11 jogadores. Então, essa questão aqui já está dando algumas dicas, tá bom? Crie esse vetor na linguagem C. E aí, turma, é o seguinte, certo? É o seguinte. Vamos ler de novo essa questão para a gente saber o que ela está querendo. Vamos lá. Um time de futebol, visando aumentar o rendimento de seus atletas, decidiu criar um programa de análise de eficiência. Durante o desempenho do programa, um vetor, então ele já está dando a dica que um vetor precisa ser criado. Um vetor foi criado para armazenar a altura do time. Então, aqui a gente precisa criar o quê? Um vetor altura. E esse vetor, ele precisa guardar a informação do time que tem 11 jogadores. Então, crie esse vetor na linguagem. Pessoal, eu quero que vocês me respondam como é que a gente cria esse vetor. Eu só quero a linha de código da declaração do vetor. Quais são as 3 informações que precisa, né, para declarar um vetor? São 3, eu já dei até dica demais, tá? Quero que vocês batam a cuca aí de vocês, conversem entre os colegas, né, vocês que estão aí na sala de aula, conversem entre si, o momento de conversar é agora para discutir, né, como é que a gente cria este vetor, bem aí, tá bom? Este vetor. Então, se você sabe, já conversa com seu colega, conversa com seu professor mediador. Se você está assistindo em casa pelo YouTube, coloca também aqui no chat do YouTube, escreve aí para mim como é que a gente cria esta linha de código, tá? Declarando aí o nome do vetor, o tipo do vetor e o tamanho do vetor. Eu quero que vocês me ajudem, tá bom? Vou dar aí 2 minutinhos para vocês, rapidinho, só para vocês analisarem essa questão e tentarem identificar da melhor forma possível como a gente consegue criar um vetor desse aí que está sendo pedido, tá bom? Então, tempo na tela para vocês e já já a gente retorna para desbravar este desafio, galerinha. Vamos lá, pessoal!
Pronto, turma. Vamos lá, né? Então, vamos verificar. Eita, que a galerinha tá danada hoje, menino. O pessoal aqui não tá perdoando nada, tá respondendo tudo. Eu tô gostando de ver. Tô gostando de ver demais, né? Segundo o povo, olha aí, segundo o povo, tá falando o seguinte. Primeiro ponto, né? Eita, que eu gostei de uma coisa. Vocês podem ter errado em uma coisa. Vocês que responderam podem ter se equivocado, não falo nem errado, se equivocado, porque vocês sabem, vocês só se equivocaram em um ponto. Mas o outro ponto que vocês tiveram a docilidade, não sei nem se é essa palavra, mas a inteligência de identificar, eu fiquei já muito feliz. Olha aqui, vocês identificaram o nome, que o nome do vetor é Chuchu, beleza? Tudo bem? O pessoal colocou a altura, o nome do vetor. Tá bom? Tá certo. Se vocês quisessem colocar qualquer nome, vocês poderiam colocar. Mas vocês colocaram um nome bem sugestivo. Vocês colocaram um ponto que vocês se equivocaram, todos. Todos se equivocaram. Viu? Talvez tenha sido aí o efeito manada. Viram de um e foram só repetindo. Mas olha aqui. Ele está falando que ele quer armazenar a altura do time de 11 jogadores. 11. E qual foi o tamanho do vetor que vocês colocaram aí, turma? Vocês colocaram qual foi o nome do vetor, o tamanho do vetor. Se alguém quiser se redimir, pode escrever corretamente, viu? Se vocês foram solicitados para armazenar 11 jogadores, o vetor não pode ser de tamanho 10. O vetor não pode ser de tamanho 10. Aqui eu coloco a quantidade de locais que eu preciso armazenar. Então, aqui eu preciso armazenar 11. Só que uma coisa importante, eu vou desconsiderar esse equívoco, porque isso aí não foi um erro, foi um equívoco, né? Porque vocês não se ligaram. Eu só vou perdoar esse equívoco de vocês porque eu fiquei muito feliz em uma coisa. Eu fiquei muito feliz por conta do tipo de dado que vocês colocaram. Eu achei que vocês iam dar um deslize e vocês não deslizaram, né? Vocês aí, ó, mostraram para que vieram. Vocês colocaram o tipo de dado float. Turma, isso aqui para alguns pode ser besteira, float. Mas para mim não é besteira nenhuma, porque isso aqui é uma das coisas que muita gente que já trabalha com isso erra, tá? Muita gente que trabalha com isso às vezes peca nesses detalhes. Por quê? Porque a altura, pessoal, a gente não fala que minha altura é 1 metro. Não, a gente não fala 1 metro. A gente fala 1,60. No meu caso, eu sou alta, estou acima da média brasileira. Então, a minha altura é 1,63, por exemplo, tá? Eu sou baixinha, viu, povo? Então, a gente fala assim, ó, 1,63. Esse número aqui, ele não é inteiro, galerinha. Ele é um float. Então, todo mundo que escreveu aí, ó, escreveu corretamente. Eu só vou perdoar vocês porque vocês colocaram o tipo de dado correto. Isso aí, para mim, já alegrou o meu dia, viu? Alegrou o meu dia, já ganhei meu dia. Porque a gente só tem essa sensibilidade de identificar o tipo de dado quando a gente está ligado, viu? Essa parte aqui dos 11 jogadores, o que foi que passou na cabecinha de vocês? Me digam aí. Vocês se confundiram, sabe com o quê? Com o primeiro índice, que é o 0, e o último índice, que é o 10. Vocês se confundiram com isso. Vou até escrever só para vocês verem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vocês se confundiram foi com isso aqui. Aí vocês colocaram o 10, tá bom? Mas não é isso aqui que eu estou perguntando. Eu estou perguntando a quantidade de dados que vai ser armazenado, turma. Então, a quantidade de dados que será armazenado,
tenho que colocar aqui obrigatoriamente. E se eu contar os índices lá de cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? 11, por exemplo, olha aí, nós temos 11, né? Nós temos 11 posições, pessoal. Então, galerinha, aqui não tem para onde correr, não. Temos 11 posições, só que a primeira posição é a 0 e a última é a 10, ok? Então, tá tudo certo. Então, a forma correta é essa bem aí. O pessoal de São Francisco de Assis do Piauí, né? Colocaram, se redimiram, né? Colocaram direitinho, ok? O Thales também já se redimiu, certo? José Henrique também, tá certo? Então, pessoal, a gente precisa só ter atenção para a gente não confundir, tudo bem? O tamanho do vetor sempre será o número que define a quantidade de informações que eu precisarei armazenar nele, tá certo? Se aqui falasse que eu precisava criar um vetor para armazenar informação de 365 alunos, o tamanho do vetor teria que ser 365. Aí o índice seria do índice 0 até o 364, tá? Aí é outra coisa, porque uma coisa não é a mesma coisa que a outra coisa. Uma coisa não é a mesma coisa que a outra coisa, tá bom? Então, turma, a gente precisa ficar só ligadinho com relação a essas estruturas. Certo, galerinha? E aí, pessoal, nós vamos dar um intervalinho rapidola, né? Rapidinho mesmo. E já a gente retorna para dar continuidade à nossa aula. Lembrando que essa daqui é mais um exemplo de como a gente refrescar a nossa mente sobre a sintaxe de um vetor, tá bom? Que a gente está refrescando a nossa mente, colocando a informação na nossa cuca, tudo bem? Então, turma, de já anotem essas informações, né? Esses exemplos que eu estou passando para vocês, anotem, coloquem no caderno. Isso ajuda nas próximas aulas vocês terem material para recordar o conteúdo que a gente está estudando. Tudo bem, turma? Então, já a gente retorna para ir para a terceira parte da nossa aula de hoje. Até já.